Olá, pessoal, como é que vocês estão? Olá pessoal, tudo bem? Então, gente, hoje a gente vai trazer um pouquinho, né, sobre relação terapêutica, relação de cuidado, a psicoterapia, não é isso? Se vocês perceberem, a gente vem colocando postagens sobre isso, né? A gente vem dialogando também nos outros vídeos. Quem nos acompanha, quem dialoga um pouquinho com a gente, pode perceber que é algo que a gente vem trazendo, né, ao longo de todos esses conteúdos e que realmente a gente coloca como algo imprescindível para a nossa página, né? Que é essa relação, né, terapêutica, que é esse também o ser cuidador, que é o psicoterapeuta, que é o terapeuta, que é aquela pessoa que está ali juntamente com o seu cliente para que o processo ele de fato aconteça, não é isso? Exatamente. E hoje a gente vai poder dialogar um pouquinho, trazer mais questionamentos, né? Porque se vocês perceberem, nossas falas são cercadas por questionamentos, porque a gente está aqui realmente trabalhando esse ser psicoterapeuta, esse ser terapeuta, né? Então, muitas vezes é algo que a gente não nota com tanta frequência, ou às vezes nem nota na academia, né? A gente não costuma notar na graduação, na faculdade, esse cuidar desse cuidador, né? Então, é mesmo esse vídeo para que você se perceba no seu lugar, né? No seu lugar de terapeuta, você estudante ou você profissional, né, que já está ingressado nessa carreira da psicologia, você que atende, né? Você que está em diversos ambientes aí e que utiliza, por exemplo, a abordagem gestáltica, né? E acredito que também pode ser ampliado também para uma visão mais ampla ainda da gestalt terapia, o que a gente vai falar hoje, né? Então, assim, hoje vou iniciar, né, com a pergunta que eu E acho super cabível. você falou que tinha perguntas para mim hoje, né? Aí, ó. Exatamente. Então, Alisson, Ixi, vamos lá. vamos falar aqui com o pessoal quais foram aí suas inseguranças que você enfrentou aí nesse percurso acadêmico, né? A gente sabe que já na própria academia a gente começa a ter essa relação, né, com o seu cliente. Então, quais foram as suas dificuldades ou inseguranças aí nesse processo? Conta aí um pouquinho pra gente, vai. Eu vejo assim que na graduação, assim meio que é criado tipo aquelas lendas, tipo umas lendas urbanas e tal, em relação à TCC, né? Sobre o primeiro dia de estágio, colocam assim como se fosse uma coisa assim de outro mundo, né? Cria aquela tensão assim para as pessoas. E você, quando você realmente estuda de fato aquilo ali e se depara com a prática, não é nada de outro mundo, né? A questão é como você é preparado. E eu vejo assim que pelo menos em algumas grades curriculares de algumas universidades e tudo, há um déficit de algumas disciplinas que é mais complicado, tipo as humanistas, né? Não é aquela coisa meio que atropelada, né? Para você estudar e tudo. Então, o que acontece? Você ainda, muitas pessoas ainda não se encontraram na sua abordagem, não sabe direito o que vai fazer, nem nada, e aí pega meio que de surpresa, semestre que vem você já tem que atender na clínica, né, como você escolhe, e você já tem que mais ou menos ter sua abordagem definida. E aí, às vezes, pega meio que assim, essa abordagem definida, é uma definição para você. E as pessoas ainda não têm, né, aquela bagagem, não começaram a ler, nem nada, eu vi muito isso. No meu caso, porque eu já gostava, né, da fenomenologia, já sempre gostei de filosofia, então quando me deparei com a fenomenologia, foi aquela questão assim de aquele amor, né, de à primeira vista, e foi mais fácil já com a questão da abordagem. Eu até lembro que a minha primeira foi com a questão da CP, e aí depois mudei para Gestalt, e aí começou realmente desse pulo. Mas eu via assim, essa questão das previsões, e as pessoas com muita dificuldade, e falavam muito sobre qual tipo de técnica aplicar. O que eu faço? O que eu aplico? Por favor, professor, o que eu vou aplicar e tal. E sempre esquecendo dessa parte da compreensão, né? Dessa compreensão do ser.
né, dessa compreensão do ser existente que está ali na sua frente. Porque quando você minimamente entende, né, um pouco dessa teoria, e você vê que as técnicas, né, os experimentos, isso é secundário. Porque o importante é a forma como você olha essa pessoa, como você olha esse cliente. Então, muitas vezes você ainda não tem essa bagagem, né, porque você ainda está no meio da graduação, está conhecendo muitas coisas ainda. E o importante nesse momento é realmente essa compreensão, é você ler, é você experimentar as coisas, experimentar as coisas que estão ao seu redor. E quando você está ali frente a frente com uma pessoa, é você realmente se entregar àquela relação. Pensar naquilo ali como realmente uma relação. E não como aquela pessoa ali como um objeto, né, a ser estudado num laboratório. Acho que fica muito assim a questão da psicologia, né, científica, não sei o quê, aí a questão do método de investigação, da introspecção, não sei o quê, parece que fica muito aquela coisa assim de distanciamento, e aí as pessoas esquecem quando começam a ler que quando a gente vai mesmo ver as abordagens humanistas, é essa questão da compreensão, dessa compreensão de ser, primeiramente. Tem de compreender ali você, o seu papel, né, enquanto facilitador, é, enquanto psicoterapeuta, e está ali para fornecer essa ajuda, né, esse trabalho realmente terapêutico está ali com o outro. Então, os experimentos, né, as técnicas, isso aí eventualmente poderá ocorrer, mas isso muitas vezes é secundário. Então, de primeira, assim, eu vejo as pessoas muito preocupadas com isso. O que aplicar, o que fazer naquele momento. Exatamente. E disso que você falou, a gente pode discutir, né? A gente pode pensar o quanto o nosso modelo educacional ele está preso nessa forma estável de levar um conhecimento, né? Então acaba que o conhecimento ele é imposto sem ser questionado, sem ser compreendido, né? E sem ser colocado para aquele sujeito que está ali estudando, né? Então assim é como se a gente carregasse ali uma carga durante a faculdade, né? A gente carrega essa carga de uma teoria em peso, que a gente tem que decorar conceitos, que a gente tem que entender todo o seu funcionamento para que a gente consiga ser excelentes psicoterapeutas, excelentes psicólogos. Mas quando a gente realmente vai ver na prática, quando a gente realmente estuda essa teoria, percebemos que está além disso, como você disse. Muito além disso. Exatamente. Essa teoria é importante, sim, ela vai te dar base, né? Ela vai fazer com que você compreenda, tenha essa visão de homem, que você tenha essa compreensão de mundo, de relação, de campo, né? Então, assim, cada teoria, ela tem sua forma de olhar, sua forma de pensar a saúde, sua forma de trabalhar, de pensar no processo terapêutico, de acolher aquele indivíduo que está ali, né, naquele momento. Então, cada teoria, cada abordagem, ela tem essa sua forma. Mas todas trabalham dentro dessa relação, né? Então, assim, é importante você ter conhecimento dessa teoria para que você consiga realmente manejar de uma forma mais condizente, mais congruente com o que você acredita e com o que é realmente pesquisado, com a ciência, né? Para a gente também transformar em um diálogo ali de amigos, né? A psicologia é uma ciência, então ela precisa ser estudada. Por isso que a gente trouxe aí vários conceitos para que a gente pensasse esses conceitos dentro da relação terapêutica. Mas está além disso, é por isso que a gente traz tanto essa relação de cuidado, essa relação onde é necessário que esse terapeuta, né, que esse profissional que está ali, ele consiga estar aberto para aquela relação e ele consiga entender-se naquela relação, né? Então, serve para você, você que está aí, pensar como é que você está atendendo seus clientes, né? E se você não atende ainda, começar a realmente compreender, pensar, refletir sobre isso, porque vai chegar um momento de acolhimento, né? E quando a gente fala isso, a gente fala além da clínica. Sim. Em qualquer lugar que você estiver, qualquer ambiente, né? Essa ciência psicológica, ela trabalha esse humano. Então, você vai acolher, você vai estar ali em relação, né? Então, por isso que a gente fala tanto de realmente estar ali naquele ambiente e se perceber naquele ambiente.
E faz muito sentido, né? Essa questão que você disse, porque é algo que a gente vivencia, né? Meu Deus, e se eu não souber o que fazer, se o cliente estiver chorando muito, o que, que eu faço? Se o cliente ficar em silêncio, o que, que eu faço? São as perguntas mais frequentes quando se inicia, ou um pouco antes de se iniciar esse processo mesmo da experiência, né? Muitas coisas você vai aprendendo realmente com a própria experiência, com a própria vivência. A gente fala tanto de vivência, né, de experiência. Então, esse time realmente é com o tempo. Tem muitas coisas que você vai pegando realmente com o tempo. Né, de momentos de fala, de momentos de você prestar mais atenção, outra hora de você rebater isso, de você prestar atenção no silêncio, o que aquele silêncio quer falar, o que aquele silêncio está mostrando. Então, algumas coisas realmente é isso, é esse time que você vai pegando com o tempo. Agora, a gente não pode ficar muito preso realmente nessa questão puramente conceitual. É importante você entender a teoria, claro que é extremamente importante, você tem que aprender aquilo ali. Mas para alcançar essa excelência, né, na psicoterapia, na área que você for trabalhar, você tem que abrir seu leque de possibilidades, seu leque de horizonte de sentido. A gente fala muito, né, de sentido, de realmente sentir as coisas. Né? A Gestalt fala muito disso, você tem que sentir isso. Então, leitura, claro, você tem que ter muita leitura, é importantíssimo. Se você não tem muita leitura, você ainda vai ter a busca por excelência, justamente isso, você não se contentar com o que você tem, e não ficar preso somente na psicologia, porque a psicologia trabalha com humanos, a humanidade, e o humano se faz em relação com tudo, com o mundo. Então, filosofia, literatura, arte, relação de trabalho, sociedade, antropologia. Você tem que buscar abrir esses horizontes para compreender o contexto que essa pessoa vive, né, toda a sua dimensão, a religião, é a fé que cada um tem, dependendo do seu contexto cultural. Então, você realmente tem que abrir o seu leque. Você tem que conversar com pessoas, experienciar realmente isso. Você aprende na experiência. Então, se você fica somente ali, né, e não experiencia outras coisas, aí a pessoa chega para você, né, a pessoa chega até você e você fica ali, mesmo que você vai, né, algumas coisas você vai perguntando, conhecendo, mas falta conhecer realmente esse mundo vivido das pessoas, mais ou menos como é que ela se comporta, de onde vem, como era o lugar que ela vivia. Então você tem que mais ou menos conhecer esse contexto cultural. Você tem que ler, né, ler outras coisas, tem que experienciar, conhecer pessoas, ver filmes, né, para você realmente você ampliar isso. Você não pode ficar puramente no conceito de uma abordagem teórica, porque é sempre limitado. Né? O ser humano ele chega até um patamar e aí cria novas coisas e avança. Então, é a mesma coisa a abordagem. A abordagem é criada até um certo ponto, então ela precisa ser estudada novamente, ser validada, e aí algumas coisas caem por terra, outras coisas começam a se desenvolver. E é isso, o ser humano é essa dinâmica o tempo todo. Então, a gente não pode ficar sempre nesse puramente conceitual, até porque a abordagem da Gestalt é que encontro com filosofia oriental, encontro com a fenomenologia, encontro com teoria de campo, né? Então, você vê que é um leque de possibilidades aí. Exatamente. E algo muito importante que você trouxe na sua fala foi a questão da humanidade, né? Nós somos humanos, sim. Né? Então, lidar com esse humano é algo que a gente vai fazer nesse ser profissional. E nós somos humanos, né? Gosto da frase do Nietzsche, da capa do livro do Nietzsche, né? Do humano demasiado humano. Exatamente. Então, nós somos humanos, nós temos nossa humanidade, a gente vai lidar com outro humano. É por isso que muitas vezes você vai se sentir frustrado, vai frustrar suas expectativas. Você elaborar todo um roteirozinho do que vai fazer na próxima sessão, né, com o seu cliente. E quando chegar nessa sessão, você não tem espaço para colocar os seus experimentos, né? Sim. As intervenções. Por quê? Porque a gente fala muito em aqui e agora. Sim. Na Gestalt, né, a gente traz muito esse presente. Não é que a gente esteja desmembrado do passado e do futuro, né? Muitas vezes tem esse mito, essa crença sobre a Gestalt. Por falta de leitura. Por falta de leitura, exatamente. Mas a gente trabalha muito esse campo
que se apresenta nesse momento, né? Essa figura que surge desse cliente, para que realmente a gente consiga abarcar, né? Nem abarcar, mas compreender essa totalidade desse ser que está ali. Né? Então, assim, muitas vezes, realmente você vai se frustrar porque você vai pensar, nossa, eu vou aplicar tal técnica, eu vou fazer tal intervenção na próxima sessão. Acontece muitas vezes até com a gente, né? A gente pensa que vai conseguir levar uma técnica na próxima sessão, um experimento, né, que a Gestalt fala, quando, na verdade, na próxima sessão, o cliente ele vai estar em outro momento, com outras falas, né? Com outras possibilidades de percepção, de compreensão, né? É por isso que você tem que trabalhar a si mesmo, né, para você realmente ter essa fluidez. Porque a gente trabalha muito com a questão do espontâneo, né? Da espontaneidade. Então, você pode mais ou menos construir aquele roteiro que você imagina fazer, né? Você mais ou menos imagina o que você pode fazer na próxima sessão, mas você tem que estar aberto ao que eu falo de possibilidades, né? Experimentação. Você vai com aquilo ali, mas não se prenda aquilo ali. Exatamente. Porque pode ser que outra sessão seja outra sessão. Às vezes descontinuado da anterior. E aí você vai continuar a pegar o vínculo dessa aqui, sei lá, daqui a 2 sessões. Às vezes acontece isso. Então, não se prenda muito a isso, porque às vezes você quer levar a psicoterapia da forma como você quer, ao seu modo, mas não é como o cliente está esperando, como ele quer falar, né? Como ele quer agir. Então a gente tem que entender como é que as pessoas, como cada um se comporta. Por isso que você pode criar aquele roteiro que você mais ou menos imagina, mas esteja aberto a realmente as possibilidades, porque cada sessão é uma sessão. Exato. E aí, essa frustração, né, ela é algo que tem que ser trabalhado em você, né? Porque a gente fala que existe essa relação e existe essa relação, você também cresce enquanto psicoterapeuta nessa relação, mas o processo é do seu cliente. Exatamente. E se Ele é o você, protagonista. exatamente, se você se sente frustrado porque suas expectativas elas não foram atendidas, já é algo seu. É algo seu que precisa ser trabalhado. E é como o Alisson falou, o roteiro, muitas vezes, na verdade, faz parte. Você chegar em casa, rever o caso, né? Rever possibilidades, mas como a gente está falando, rever possibilidades que podem ser aplicadas no processo psicoterapêutico, que pode realmente a gente aplicar ali, intervir, mas não é algo fixo que tem que ser feito, né? Porque o cliente, ele é espontâneo. A gente trabalha essa espontaneidade. Aquele campo daquele dia ali, ele pode estar totalmente, lógico, que interligado, sempre interliga, né? Por mais que trazem questões diferenciadas, mas estão interligados porque são vivências de um organismo, né? Mas pode ser que o experimento que a gente está querendo aplicar ali não dê certo, não funcione e tá tudo bem. É por isso que, se vocês perceberem, a gente fala muito de criatividade. A Gestalt, ela fala muito de criatividade e a nossa fala aqui na página, a gente reforça o criar. O ser terapeuta criativo também. Né? Então, assim, é como a gente falou, a academia, né, a graduação, ela nos ensina a carregar uma teoria sem questionar, sem ampliar, sem criar, mas a gente tem que se questionar em relação a isso. Faça o seu questionamento. O que você criou no processo da graduação? Você criou algo? Ou você realmente só pegou aquilo ali, engoliu, né, nem assimilou? Engoliu aquilo ali, né, tentando compreender os conceitos e saber o que está dizendo, para você ser um excelente psicólogo. E aí, quando você chega na clínica ou em outro ambiente, que você lidar com o humano real que está ali, você se frustra. E aí é algo que você precisa trabalhar. Exatamente. Né? Então, serve até para a gente pensar um pouquinho sobre a questão do sintoma. A gente já falou aqui, né, que o sintoma ele surge a partir dessas vivências desse organismo.
né? A partir da sua história de vida, a partir dos seus ajustamentos, da sua autorregulação, né? Das suas figuras, do seu fundo. Então, ali surge aquele sintoma. Um sintoma que diz algo sobre aquele organismo. E esse cliente, ele vai te trazer os sintomas ali para a clínica, né? Então, assim, o que está doendo nele é o estômago. O que está doendo nele é a ansiedade, é o medo, né? Então, assim, ele vai verbalizar sintoma. E cabe a você, enquanto terapeuta, conseguir manejar para que aquele cliente, ele adentre em suas questões, Sim. né? Para que ele compreenda, para que ele clarifique, para que ele tenha awareness daquilo ali. Porque o sintoma é uma expressão de mundo, né? Então, você chega com dor de cabeça, você chega reclamando de algo, e aí você não pode focar somente nisso. Você vai trabalhar com essa compreensão dele e compreender o que está por trás desse sintoma. Então, se você ficar somente no porquê, né, e não no como isso se dá, então você vai acabar ficando ali sempre naquele lugar que não avança e nem o cliente experimenta realmente esse sentimento seu, esse sentir. Porque fica sempre nesse porquê, no porquê. E porquê aqui ali não é o momento, né? Do porquê. Ali é o momento do como. Exato. E lembra muito que o Enio Brito ele fala no livro da ansiedade, né, dialogar com a ansiedade, que ele diz, né, que muitas vezes o terapeuta ele está preocupado em anular aquilo ali para o cliente, né? E o próprio cliente preocupado com isso. Ah, eu quero, lógico, né? Ele chega ali com ansiedade, com medo, com tremor, com taquicardia, ele quer anular aquilo ali porque isso não faz bem para ele. Mas algo que ele fala bem legal é a questão do diálogo com esse sintoma, né? Então, nós, enquanto psicoterapeutas, a gente tem que compreender como esse indivíduo, esse organismo, ele dialoga com o seu sintoma, e se não, é necessário que faça para que ele consiga entender a construção desse sintoma, né, a emergência desse sintoma no seu mundo vivido. Exatamente. É necessário entrar em contato com isso. Exatamente, O o contato que a contato que a gente gente fala. tanto... Exatamente, né? Então, é entrar em contato com essas questões, é perceber o sintoma de quem faz esse organismo, né? Então, assim, o cliente chega até nós totalmente desfragmentado nesse sentido, né? Meu corpo, até o corpo, ele se distancia dele mesmo. Meu corpo sente isso. Eu tô com taquicardia. Meu coração tá batendo muito forte. Então, ele mesmo que se fragmenta, né? Sem perceber, sem se dar conta. Ele não traz essa unidade. E nós, né, você, enquanto psicoterapeuta, precisa ter essa visão, essa dimensão desse ser total. Nós não falamos, nós utilizamos como orientação, né, abordagem, a Gestalt. A Gestalt fala muito dessa compreensão, né? Dessa compreensão desse cliente se perceber nesse processo, desse cliente dialogar com os seus sintomas e perceber que ele também constrói a partir de suas vivências, aquele sintoma ele tem uma função. Então, cabe a nós olhar esse ser como total, né? Então, assim, é algo que a gente fala muito assim, e que a gente precisa frisar nesse vídeo, é que esse cliente, ele vai chegar com esse sintoma, mas você, psicoterapeuta, tem que ver como manejar para que a fala, ela saia unicamente desse sintoma e veja o organismo como um todo, porque é o todo que a Gestalt tanto fala. E é esse todo que diz sobre esse sintoma. É por isso que a gente traz muito aquela frase, né, que o todo além da soma das suas partes, né? Esse todo, esse funcionar do todo que diz sobre esse sintoma. Então, a gente precisa olhar. Aí chega alguém com ansiedade, né? Uma pessoa que está ali com ansiedade naquele momento, e você vai focar só na ansiedade. Imagina, você, um humano, terapeuta, vai vestir um papel de um DSM, por exemplo, da vida. O que você vai fazer pelo aquele cliente? Se você não consegue adentrar em sua própria humanidade. Exatamente. Aí você só se torna um reprodutor dos métodos diagnósticos, né? Segundo o que você está dizendo, realmente ansiedade, para tratar é isso, 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 isso.
E, e é muito importante essa compreensão cada vez mais, né, desse homem, né, como um todo, porque as pessoas cada vez mais elas chegam na clínica mais ou menos que autodiagnosticadas. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então elas procuram na internet, falam com alguém, com o médico, com aquele colega que está fazendo psicologia, quem está no quinto semestre lendo é, DSM e tal. Então ele chega ali já na psicoterapia, eu tenho isso, isso e isso. E aí, se você for, né, focar nisso aí, ele vai continuar achando que aquilo ali que ele tem é ele, né? Quando na verdade aquilo ali é um sintoma, né, que está fazendo parte daquele momento, né, da sua existência, mas com que esse trabalho que a gente vai fazendo, com essa relação, né, as coisas vão ficando mais claras, ele vai entrar em contato consigo mesmo, e aí uma hora isso vai se dissipando. Exatamente. Né? Então, assim, e você mesmo, né, se perceber enquanto terapeuta, né? O que você sente quando lidar com esse cliente que tem ansiedade, né? Quando você atende um cliente que tem borderline ou bipolaridade, né? A gente fala muito que nós temos nossos próprios funcionamentos, né? A gente funciona da nossa forma singular. A gente vê uma teoria geral na faculdade, na graduação, mas nós nos construímos enquanto profissionais que se utiliza dessa teoria e nós, no contato com essa teoria, assimilamos para nos criarmos nesse ambiente profissional. Né? Então, é por isso que a gente fala muito de criatividade, porque você precisa ser criativo, você precisa criar-se também nesse momento e não somente beber tudo que já tem feito e aplicar, né? Então, realmente, comece a perceber, é um exercício bem bacana, de você começar a perceber como é que você está se sentindo atendendo aquela pessoa. Exatamente. Às vezes, porque falando, às vezes tem muito esse mito, né, de que aquela relação, né, há um distanciamento ali, né? Dá uma neutralidade. Não existe neutralidade, né, na ciência em canto nenhum. Existe neutralidade talvez entre robôs e robôs, mas entre ser humano e ser humano não existe neutralidade. Então realmente é importante isso, porque é pouco falado. A gente fala muito com o cliente, mas e nós? E você, né, que vai trabalhar com isso, com pessoas? Como é que você se sente em relação a isso? Então é importante realmente esse perceber, esse sentir. O que você está sentindo ali? Né? Você não vai, muitas coisas você não vai demonstrar para o cliente, mas você tem que saber o que você está sentindo ali, para que realmente você possa trabalhar, né, de uma forma mais clara com ele. Né? Então, você tem que se conhecer. Você está em processo de psicoterapia, você está fazendo suas leituras, você fazendo suas auto-reflexões também em casa. São várias coisas que você pode entrar em contato. A gente fala com a literatura, com o cinema, tem muitas coisas que você vê naquilo ali, lendo, né? E às vezes basta aquela coisa assim, rapaz, isso aqui tem muito a ver comigo e tal, e aí eu já levo para cá e faz aquele. É muito interessante isso. E com também, né, fazer esse autoconhecimento a partir das ferramentas que a gente vai trazer futuramente, né? Uhum. Que vai trabalhar muito esse pensar, esse sentir, ser terapeuta. Então, né, é isso que a gente está falando. Faça esse exercício mesmo, o que é que você sente quando você entra em contato com esse cliente, né? Você fala, como você disse, você fala muito em autoconhecimento. O cliente tem que se autoconhecer, o cliente tem que se perceber, o cliente tem que entrar em contato. E você? Às vezes, quantas vezes você realmente não está se sentindo bem atendendo aquele cliente, toca em questões suas, né? Você vivenciou algo parecido e aí não está te fazendo bem. Então você diz, tomara que aquele cliente falte para eu não atender, né? Ou, eu não consigo manejar aquela situação com aquele cliente, né? Então, assim, quais são as suas dificuldades? Perceber também como é que está o seu corpo, né? Nessa relação, porque a gente fala, é tudo muito interligado. Cliente, terapeuta, sintoma, campo ali, é uma relação. E é algo muito interessante que a minha supervisora, ela falou uma vez, que eu realmente trouxe isso, né? Nós temos inseguranças, né? Por isso que é importante a gente trabalhar, e é o que a gente tem feito, né? Então, assim, ela fala, eu disse assim, não, eu não consigo perceber, né? Será se eu não estou percebendo? Eu estou me sentindo muito bagunçada, não consigo, tá tudo
desligado, desorganizado, né? E aí eu não sei como manejar, estava com pouco tempo de atendimento ainda aí. E aí a minha supervisora disse exatamente isso, né? Então você está sentindo a relação. Você está sentindo isso porque o seu cliente está assim. Desorganizado, que não. Não tem como você criar algo que não seja vindo dele. E isso ficou muito forte na minha cabeça. O quanto a gente carrega esse histórico, esses medos, essas inseguranças, de estar ali esperando que a gente vai saber de tudo, que a gente vai falar as palavras certas, que a gente vai consertar o cliente, que a gente vai curar o cliente, a gente não cura o cliente. A cura é ele em contato com ele mesmo. Somos facilitadores. Você está sabendo facilitar esse processo? Você sabe a diferença entre ser um facilitador e ser alguém que busca a cura do cliente, né? A cura. Então, assim, isso ficou muito forte para mim. Isso ficou muito forte. Eu estou entendendo, eu estou na compreensão, onde eu me sinto desorganizada nesse entendimento, porque o cliente, ele me passa essa desorganização. Eu não posso criar da minha cabeça. O processo é do cliente. Né? Então, assim, muito interessante. Isso advém das próprias inseguranças que muitas vezes você, a gente, carrega na faculdade. Né? Eu preciso mostrar serviço. Eu preciso aplicar técnica. Eu preciso saber logo. Com 3, 4, 5 sessões, eu já preciso saber o que o cliente tem, saber o que dizer para o cliente fazer. Né? E nós nem estamos ali para deixar de forma totalmente diretiva esse processo, porque o processo é dele. Então, a gente carrega essas inseguranças, acreditando que a gente tem que mostrar serviço através da aplicação de técnicas, de intervenção, de saber tudo, quando, na verdade, não é isso. Né? Justamente. A gente carrega todo esse peso mesmo de se sentir um excelente profissional, aplicando técnicas, diagnosticando o cliente e dizendo o que ele tem que fazer, prescrevendo. Isso é o caminho errado, totalmente o inverso. Né? Quando você começa realmente a compreender, você vê que isso aí é o inverso. Então, para que você possa realmente atender, né, as pessoas de modo seguro, né, de você ter realmente essa autonomia, essa segurança, é realmente o quê? É você se perceber, você se sentir ali, é você estar bem consigo mesmo, conhecer mais ou menos como é que você se articula, a mais ou menos a sua personalidade, né? Então, é você se conhecer primeiramente. Então, estar aberto às possibilidades, ser fluido, né? É ler muito a teoria, é você entrar em contato com pessoas, com a experiência, com o mundo, é você ler, é você ver filmes, é você buscar entender o contexto social, né? É toda essa dimensão. Isso precisa ser agora, de vez, não, aos poucos, mas permita ver a isso. Não fique somente ali, eu vou pegar aqui, livro de Gestalt Terapia, vou ler aqui, outro Gestalt, não, peraí. Vamos aqui pegar, vou ler o que aqui agora, sei lá. Pega aqui Clarice Lispector, pega aqui Kafka, pega aqui uma leitura infantil, pega aqui, sei lá, os modos de como funciona determinada religião, como funciona a Umbanda, o catolicismo, como é que as pessoas, você está atendendo certas pessoas que vêm de um local mais periférico da cidade, tem que compreender como é que se dá aquela relação, como é que as pessoas vivem. Então, é muito grande, as possibilidades são imensas. Então, permita olhar esses vários viés. Exatamente, trazendo que o nosso papel ali é de compreensão, como a gente falou muito hoje, né? E de permissão. Permitir que o cliente seja, permitir que o cliente seja ele mesmo. E se permitir ser você mesmo. Exatamente. E outra coisa para você também aprender também é continuar nos assistindo e compartilhando para as pessoas, né? Exatamente, comentando, interagindo com a gente. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, contribuição,
né? Se vocês quiserem dialogar com a gente, comente aí, tá Justamente. certo? Então é isso, gente. E trazendo aqui Nietzsche um pouco, trabalhar com essa questão da transvaloração de todos os valores. Eu gosto muito disso que o Nietzsche traz, quando ele fala a questão do valor moral. Então, se você vê aquilo ali, né, enrijecido, se você pega a teoria e não tenta criar, né, a sua prática vai continuar mesmo. Né? Não criar qualquer coisa, maluquice, aquelas loucuras, é você ter aquela compreensão e no momento você poder ser espontâneo, se abrir as possibilidades. Ali você tá ali, acontece oportunidade. Uma vez na sessão, tava aquele clima meio assim, e aí a cliente falou algo, e aí que quebrou, assim, porque nem eu consegui segurar o riso, né? O riso é justamente isso, essa quebra. E ela riu, eu ri, pronto, ficou tranquilo. E a gente continuou dando ainda o segmento normal. Não tem como, é uma coisa que realmente são espontâneas acontece. Então é isso. É isso. Viu, gente? Beijos. Até mais.